Estamos gravando! Daremos início à nossa aula número 2 do curso de extensão O Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, gente. Eu estava dizendo que, como final da primeira aula, que era uma teoria geral sobre jurisdição constitucional e direitos fundamentais, a partir de agora, todas as nossas aulas serão direcionadas aos grupos vulneráveis. Então, nós começaremos com mulheres, negros e deficientes, vamos avançar depois para homossexuais, pessoas em situação de rua, população carcerária, sistema prisional, refugiados estrangeiros. As nossas próximas aulas vão abordar temas específicos. Então, se até agora foi uma grande revisão, ou para muitos até matéria nova, daqui para frente nós vamos falar de temas que geralmente nós não estudamos de forma muito aprofundada, muito detalhada na graduação, até por uma questão de limitação de tempo, né, queridos? Então, eu vou indicar para vocês aqui leituras, legislações, convenções internacionais, decisões judiciais, uma visão bastante completa para compreender o universo dos vulneráveis. Deixa eu colocar aqui, então, na nossa tela a aula de hoje. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok aí. E vamos, finalmente, depois de 84 anos de espera, para a aula 2. Grupos vulneráveis, mulheres, negros e deficientes. Muito bem, gente. Olha só, nosso plano de aula é trabalhar esses 3 grupos vulneráveis, mulheres, negros e deficientes, e a análise vai ser sempre a mesma. Introdução sobre a proteção jurídica daquele grupo, análise da legislação, quais são as leis mais importantes, e análise das decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal sobre aquele grupo específico. Vamos começar, então, com o direito das mulheres. Levando em conta aqui uma tradição inglesa, ladies first, né? Mulheres primeiro, inverti a ordem, então, e vamos começar, então, pelo direito das mulheres. Indicação de leitura. Lá do nosso Google Drive, que nós temos 190 artigos científicos, eu vou separar 5 artigos por tema, tudo bem? São os artigos que eu considero mais importantes. Agora, claro, se você puder ler cada vez mais, material não vai faltar, né? Estou indicando, então, o artigo científico A Responsabilidade Internacional do Estado, o caso Maria da Penha, da professora Daniela Bucchi e da Camila de Oliveira Có. Estou indicando Quando o Gênero Bate a Porta do STF, a busca por um constitucionalismo feminista, da professora Estefânia Maria de Queiroz Barbosa e do professor André Demétrio. Também indicando o Supremo Tribunal Federal e o Direito à Vida, comentários à decisão da ADPF número 54 sobre a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia fetal, de um dos maiores constitucionalistas do Brasil, professor Ingo Sarlet, lá do Rio Grande do Sul. O professor Ingo é uma autoridade, gente, um grande nome do direito constitucional contemporâneo. Outro medalhão, outro peso pesado, o professor Daniel Sarmento, o artigo científico Legalização do Aborto e Constituição. Um estudo muito aprofundado, uma reflexão muito interessante. Tainá dizendo que o Daniel Sarmento ou o Ingo, não sei qual dos dois, maravilhoso, né, professor? Daniel Sarmento, espetacular também. 2 autores fantásticos aí. Estou selecionando para vocês, gente, o que tem de melhor na academia brasileira, né? E também o último artigo aqui indicado para leitura, Acesso à Justiça e Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, as percepções dos operadores jurídicos e os limites para a aplicação da Lei Maria da Penha, da professora Vânia Passinato. Por se tratar de uma aula voltada ao direito das mulheres, eu selecionei majoritariamente autoras mulheres. Fundamental que a gente estude também, com bastante afinco, né, o trabalho de pesquisadoras e autoras mulheres para a compreensão deste tema. Olha só, começamos destacando
as 3 ministras que o Supremo Tribunal Federal já teve em sua história. Ministra Ellen Grace foi a primeira ministra da história do STF e ela foi empossada lá no finalzinho e quis Deus, né, por ironia do destino, na data de ontem, né, 14/12, a gente teve aí um marco histórico para as mulheres do direito brasileiro. Ministra Ellen Grace foi a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal. Indicação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois dela, tivemos a ministra Carmen Lúcia, atualmente permanece como ministra, recentemente foi presidente do tribunal, inclusive, e a ministra Rosa Weber. Rosa Weber, que também é ministra do Supremo na atualidade. Hoje o Supremo conta com estas 2 ministras apenas, né? Ministra Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber, e os demais, todos os ministros são homens. De qualquer modo, queridos, fica nessa aula a inspiração para as meninas que me ouvem. Acreditem no seu sonho e façam acontecer. Ministra Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber mostram, né, que o sonho é possível. É o cargo mais alto da carreira jurídica. E o Fábio está me lembrando aqui que hoje é o Dia da Mulher Advogada. Eu ia lembrar desse ponto, Fábio, daqui a pouquinho, né? Deixa eu só ver se... Acho que é daqui a pouquinho, porque eu vou falar só de um ponto específico sobre isso. Mas parabéns aí, né, às minhas ex-alunas e advogadas que me ouvem nesse momento. Prestigiam e abrilhantam a advocacia paulista e também do Brasil. Muito bem, gente. Olha só. Nos Estados Unidos, câmera close para este momento histórico. Olha quem chegou, quem está entre nós. Funko Pop, The Ruth Bader. Ruth Bader Ginsburg. Diretamente dos Estados Unidos. Olha, o óculos dá até reflexo. Olha que beleza. Ruth Bader Ginsburg, com seu belo coque. Tudo bem? Muito bem. Importada. Inclusive, estou indicando um seriado e também um filme, né, sobre a carreira de Ruth Bader Ginsburg, porque é realmente uma mulher que fez história, né? Ela não é a primeira, é a segunda juíza da Suprema Corte Americana, mas ela se notabilizou pela defesa do direito das mulheres, principalmente quando advogada e depois, né, como juíza da Suprema Corte. Recebidos pagos, tudo bem, Micaele? Recebidos pagos, infelizmente. Mas quem sabe no futuro, né? Quem quiser patrocinar aí, fique à vontade. Muito bem. Olha só, o que mais, professor? A Ruth Bader, ela foi uma advogada que se notabilizou na defesa do direito das mulheres, foi a segunda juíza da Suprema Corte Americana. Sua atuação ficou famosa por ser a grande dissidente, por ser voto divergente em julgamentos importantes da SCOTUS. SCOTUS, queridos, é a abreviação de Suprema Corte, né, dos Estados Unidos, tudo bem? Lembrando que Estados Unidos da América é para nós, né? Lá para eles, United States, por isso, então, o S no final. Bom, gente, olha só que interessante, então. A Ruth Bader tem uma frase que eu acho espetacular, esplêndida, né? Se você for neutro em situações de injustiça, você escolheu ficar do lado dos opressores. Em situações de injustiça, nós temos que nos posicionar, principalmente, né, num curso de vulneráveis, fica esse convite para que vocês sempre estejam do lado da justiça e do direito, quando o direito é sinônimo de justiça, né? Porque sabemos que, às vezes, o próprio direito acaba enfatizando injustiças. Bom, gente, olha só, nessa aula eu preciso destacar, né? Por ser direito das mulheres, eu quero prestar uma homenagem a 3 professoras espetaculares da Academia Brasileira, professora Ada Pellegrini Grinover, professora Maria Helena Diniz e professora Maria Berenice Dias. Ada Pellegrini Grinover tem um livro muito interessante, eu comentei com vocês que eu gosto muito de biografias, né? A biografia da Ada é a professora da USP, foi a primeira mulher a ser professora em uma universidade, né? O curso de Direito tradicional do Largo de São Francisco. A professora da USP, fica a indicação de leitura.
Temos também a professora Maria Helena Diniz, que vocês conheceram nas minhas aulas de Introdução ao Estudo do Direito, ou então nas aulas de Direito Civil. É uma civilista muito forte, professora da PUC. E a professora Maria Berenice Dias, que é uma autoridade em direito de família. E escreve muito também, né, para as pessoas LGBTQIA+. Grandes professoras, então. Temos outras, né, tantas outras, como Maria Silvia Zanella de Pietro, quando nós pensamos em direito administrativo. Professora Camila Barros, em direito administrativo também, né? Fica a nossa homenagem aí às professoras. Mas eu quero reforçar a importância dessas mulheres para a construção do direito brasileiro. Vale muito a pena, né, estudar pela obra dessas mulheres que tanto se destacaram na nossa academia jurídica. Aqui era o momento que eu daria os parabéns às advogadas, porque temos Patrícia Vanzolini como a primeira mulher eleita presidente da OAB São Paulo. Professora Patrícia Vanzolini, advogada que foi, inclusive, minha professora no curso da Másio, né? E eu, sinceramente, fiquei muito feliz com a eleição. Gosto muito do grupo ali, né? Professora Patrícia Vanzolini, professor Madeira, professor Gustavo Junqueira, são os professores ali do curso da Másio, são do grupo da professora Patrícia Vanzolini. Erival, gato selvagem, né? Tainá me lembrando aqui. Erival foi meu professor na segunda fase, Direito Constitucional. Maravilhoso. Muito bem, gente. Então, percebam que as mulheres estão tomando conta do universo jurídico, né? Ministras do Supremo, professoras renomadas, advogadas destacadas, e agora, muito me honra, né, ser liderado na Advocacia Paulista pela presidente Patrícia Vanzolini. Bom, gente, feita essa rápida análise sobre mulheres importantes para o direito, quando nós pensamos em direito das mulheres, nós temos que lembrar que, durante muito tempo, as mulheres foram objeto de violência. Objeto de violência, né? A Cíntia está indicando aqui, para além do direito, aproveitando as indicações, né, de mulheres inspiradoras, lembrando que hoje a grande ativista Bell Hooks nos deixou. Fica também a lembrança de leitura feminista. Olha só, muito bem, Cíntia. Angela Davis também é um grande nome, né, do feminismo no mundo. Muito legal, importante, gente. Não sabia dessa informação. Faleceu hoje, Cíntia? Não sabia. Então fica aí as nossas homenagens aos familiares, né? E aos admiradores, aos fãs também. Bom, de qualquer modo, eu estava dizendo que, historicamente, as mulheres, por muito tempo, foram coisificadas. Eram simplesmente consideradas objetos, patrimônio, propriedade. O professor Mário Sérgio Cortella nos ensina que hoje, quando você estuda a Bíblia, tem um mandamento que diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Já viram esse mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo? Principalmente se o próximo estiver muito próximo, né? Uma piada sem graça. Mas a questão é que, quando você olha a Bíblia no original em aramaico, estava escrito: não cobiçar a terra, o gado, o escravo e a mulher do próximo. Então, quando você estuda as origens do texto, não havia uma perspectiva afetiva. Havia uma perspectiva simplesmente patrimonial. A mulher como objeto. A terra, o gado, o escravo e a mulher do próximo. Terra, bens imóveis, gado, bem imóvel, escravo, porque havia escravidão na época, e a mulher era uma coisa, um objeto. Quando vocês estudaram a Grécia Antiga, lá em Ciência Política e Teoria Geral do Estado, você sabe que o pater familias tinha direito de vida e de morte. Direito de vida e de morte, né? Durante muito tempo, as mulheres acabaram ocupando uma posição subalterna, né? Uma posição em que ela não tinha autonomia. Nós sabemos, inclusive, que o Brasil é um país extremamente machista, e essa herança cultural se reflete nos números de violência doméstica, violência, inclusive, né, feminicídios
e inclusive assédio no local de trabalho. A bem da verdade é que é muito complicado ser mulher no Brasil, em virtude de toda uma origem histórica e formação do patriarcado, enfim, as feministas estão tentando aí alertar e abrir os olhos das pessoas. A bem da verdade é que a gente criou, até no inconsciente coletivo, uma ideia de que o lugar de mulher é na cozinha. Lembra desse tipo de expressão? Talvez você já ouviu seu avô falando disso. Você já percebe, então, que as pessoas mais velhas, inclusive, as mulheres, elas se dedicavam a cuidar do marido, cuidar dos filhos, né? Não havia uma preocupação em conceder autonomia para as mulheres. Muito pelo contrário. Hoje isso se reflete no campo profissional, quando mulheres recebem salários inferiores a homens, por exemplo. Quando mulheres acabam sofrendo assédio, a gente tem acompanhado casos gravíssimos, como o caso da atriz Dani Calabresa, que teve coragem de desafiar um grande diretor da Globo, né? E finalmente as providências começam a ser tomadas, haja vista que a Globo acabou por demitir o Márcio Smelling. Mas se você olhar o comunicado da decisão, eles encaram como algo natural. Não sei se vocês perceberam isso. A emissora e o ator chegaram no consenso. Não tem essa ideia assim, tô mandando embora porque assediou. Não. Até porque, sejamos justos também, né? Temos que respeitar o devido processo legal, tem a presunção de inocência, a gente não pode atropelar. Justiça não é vingança. Mas me preocupa muito, né? Quando a nota de demissão não faz nenhuma relação com o caso que a gente sabe que originou a demissão do Márcio Smelling. Tivemos um outro caso na CBF, né? Com o presidente, se não me engano, é Rogério Caboclo ou Rodrigo Caboclo, não me recordo agora o nome certinho, mas ele foi afastado da presidência por uma questão de assédio sexual também. Tivemos o caso do ator José Maier na Globo, o caso, acho que foi o Kevin Spacey na Netflix, né? Com relação ao House of Cards. A Netflix afastou o personagem, algo sem precedentes até então, né? Esses casos eles eram abafados, as mulheres eram vítimas de violência e não tinham respaldo, né? Sempre um sofrimento absurdo aí. Tivemos um caso recentemente com a Mariana Ferrer também, né? A postura com que os profissionais lidaram com ela é realmente algo muito reprovável. Inclusive, surgiu uma lei agora em virtude disso. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. É uma aula muito importante hoje, gente, principalmente para os homens, né? Uma aula de conscientização. As meninas estão brigando aí para mudar essa realidade. Mas nós, homens, nós temos que também nos olhar, aliás, olhar a realidade com os olhares dos outros, né? Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de caminhar. Gosto muito de caminhar. E geralmente ouvindo alguma coisa, ou caminhar mesmo, né? Eu não falo correr porque eu estaria mentindo para vocês, né? O meu histórico de atleta, infelizmente, não me permite ainda grandes corridas. Mas vou te dar um exemplo que pode parecer banal. Se eu sair da minha casa hoje, 10 horas da noite, e for correr na Pompeu, eu até tenho aí alguma preocupação. Agora, se você for mulher, a realidade é completamente outra. Por quê, professor? Porque a minha preocupação quando estou numa rua escura, geralmente, é uma preocupação patrimonial, sim ou não? Olha, você pode ser objeto aí de um roubo, né? Enfim. E a mulher? A mulher não sabe se volta viva para casa. Pode ser objeto de abuso sexual, pode ser objeto, inclusive, de um homicídio. Então, questões que são muito normais para nós, sair de casa à noite num determinado período, às vezes para uma moça não é. E isso não é uma questão, gente, simplesmente cultural. Isso é uma questão estrutural, né? As mulheres sofrem esse tipo de coisa em qualquer tipo de ambiente, seja no ambiente privado, seja no ambiente público. Às vezes o agressor está dentro de casa. Às vezes o principal agressor é quem dorme na mesma cama que ela. Então nós temos aí anos, né, séculos e mais séculos de uma cultura de opressão ao direito das mulheres. Então, é claro que a gente não vai conseguir corrigir tudo isso do dia para a noite, mas existe, né, essa perspectiva de pequenas vitórias, pequenas conquistas. O pessoal está comentando aqui, a Micaele
diz que acho tão interessante quanto entender a evolução da conquista dos direitos dos grupos vulneráveis, importante olhar o apoio que esses grupos tiveram ao longo dessas conquistas. Muitas mulheres começaram a sentir mais apoio dentro das redes sociais, porque esses abusos ficaram mais evidentes, sem contar que muitas figuras de famosos, como você mesmo disse, começaram a denunciar e tudo mais. Isso é verdade, Micaele, muito legal essas redes de apoio, né? Porque às vezes a menina ela é traumatizada por alguma situação, até por uma questão de vergonha, de humilhação, ela guarda para ela. Quantas e quantas mulheres não foram abusadas sexualmente e guardaram isso como um segredo absoluto, né? Então, realmente, Micaele, é libertador quando você olha para o lado e vê alguém que passou pela mesma situação e conseguiu aí, né, dialogar, criar, enfim, algum tipo de vínculo, né? Ainda que seja uma desconhecida, realmente é muito importante. A Beatriz está dizendo que tem o caso recente da Franciane, foi estuprada por mais de um homem no rodeio de Jaguariúna, estava dopada. É verdade, Beatriz. Eu vi esse caso também. Caso gravíssimo, né? Me parece que ela estava no camarote da festa e ela dizia isso, né? Que ninguém tomou nenhuma providência. Então, pessoa que está dopada, gente, dificilmente ali, né? Alguém não conseguiria perceber essa irregularidade, né? É bem verdade que os jovens de hoje em dia estão extrapolando um pouco, né? Então você vai numa rave, você não sabe muito bem aí quem é comum e quem é zumbi mais, né? Tá meio complicado. Mas de qualquer forma, uma pessoa dopada é um estágio aí que deveria ter sido identificado por alguém, seja um segurança, seja uma outra pessoa. A Micaela está dizendo que o apoio dos grupos é tão importante quanto os direitos que são conquistados. Aqui no Brasil, você sabe, por mais que exista a lei, se a sociedade não quiser, ela não vai respeitar, infelizmente. É verdade, Micaele. A lei por si só não é capaz de coibir abusos, coibir violências. Tanto é que a gente teve a Lei Maria da Penha em 2006 e teve que fazer a lei do feminicídio, porque mesmo com a Lei Maria da Penha, os números continuam sendo absurdos, né? Continuam sendo absurdos de violência aí contra a mulher. Olha só, queridos, muito importante a participação de vocês. Fiquem à vontade aí para falar pelo chat. E daqui para frente, gente, de verdade, se você quiser compartilhar alguma experiência, fique à vontade também, né? Só vou pedir aí que todo mundo mantenha o máximo de respeito possível, porque a gente vai entrar em temas aqui que são temas espinhosos, né? Então, quando eu for falar de aborto, tem o pessoal que é a favor da descriminalização, tem o pessoal que é contra. Tem o pessoal que é liberal, tem o pessoal que é da igreja e acha que não pode de jeito nenhum. Então, queridos, o debate é sempre saudável, desde que seja respeitoso, né? Então a gente pode divergir aqui. A minha função como professor não é te convencer de absolutamente nada, é de trazer os temas para reflexão e através do diálogo, da leitura, do estudo, nós vamos formando o raciocínio e construindo o conhecimento em conjunto. Daqui para frente vamos tratar de vários temas importantes e fiquem à vontade. Quem é mais tímido pode ser pelo chat, quem quer usar a palavra fica aberta também, né? Só lembrando que estamos gravando, né? Então não faça eu ter que cortar nada do vídeo posteriormente. Muito bem, gente. Olha só. Nós temos uma declaração em um programa de ação de Viena, lá de 1993, da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. E o item 18, o capítulo 18 desse documento, diz o seguinte: os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integral e indivisível dos direitos humanos universais. Presta atenção agora. A plena participação das mulheres em condições de igualdade na vida política, civil, econômica, social, cultural, nos níveis nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo são objetivos prioritários da comunidade internacional. Então, o que essa declaração está dizendo, gente? O mundo tem que se mobilizar. Ações locais para uma mudança global. Porque você não muda a realidade fazendo declaração internacional. Você muda a realidade discutindo isso na escola, discutindo isso no seu bairro, discutindo isso no clube, discutindo isso na realidade local. A mudança tem que ser global.
mas começa com a nossa realidade. É o que nós falamos na primeira aula, né? Você não pode mudar o mundo, mas pode mudar o seu mundo. Essa é a ideia, capacitar pelo conhecimento para que você possa causar transformações sociais. Olha só, então. Continuando o texto da declaração, né? A violência e todas as formas de abuso e exploração sexual, incluindo o preconceito cultural e o tráfico internacional de pessoas, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. Pode-se conseguir isso por meio de medidas legislativas. Então, qual que é o consenso mundial? Eu preciso de lei, medidas legislativas. Mas não só isso, ações nacionais, cooperação internacional nas áreas do desenvolvimento econômico e social, da educação, da maternidade segura, assistência à saúde e apoio social. Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante das atividades das Nações Unidas na área dos direitos humanos, que devem incluir a promoção de todos os instrumentos de direitos humanos relacionados à mulher. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos convoca, né, todos os governos, instituições, governamentais ou não, e não governamentais, a intensificarem seus esforços em prol da proteção e promoção dos direitos humanos da mulher e da menina. Olha só, queridos, a mulher é vítima de qual violência? Coloca aí no chat para mim, por gentileza. Quando eu penso em violência contra a mulher, o que você pensa? Colabora um pouquinho aí. O Fábio está dizendo violência física, professor. Violência moral. A Micaela está dizendo violência verbal, violência psicológica. A Adriele dizendo física, moral, psicológica. Ana Gabriela também, física, psicológica. Tem uma violência que está na mídia nos últimos dias. Vamos ver se alguém alcança esse raciocínio. Tainá dizendo violência sexual, psicológica, violência emocional. Teve um caso recentemente, violência médica, diz a Luísa. Exatamente, Luísa. Qual é o termo que tem sido usado? Vai, Brasil. Aulas atualizadas, hein? Estética. Quase, Ana Gabriela. Parabéns, Tainá e Luísa. Violência obstétrica. Obstétrica. Vamos falar um pouquinho disso. Teve um caso de uma gravação de um médico recentemente, né? E quando você ouve, né? Quando você lê, é muito pesado. Exatamente, Micaele. É muito complicado. Até na hora do parto. Gente, sabe que nós escrevemos um artigo sobre a mulher presidiária um tempo atrás. E eu descobri, não conhecia, por isso que o grupo de pesquisa é tão maravilhoso, gente. O aluno se dispõe a escrever, a gente escolhe um tema, começa a pesquisa, e aí o aluno traz informações para mim que eu não fazia ideia. Você sabia que mulheres presidiárias davam à luz algemadas? Algemadas na hora do parto. Você já imaginou um dos momentos, para as mulheres, muitas vezes, esse é o momento mais importante da vida, o momento do nascimento de um filho. E você estar algemada. Hoje nós temos até uma movimentação do Supremo, uma questão legislativa, né? O pessoal está lembrando aqui do caso de violência obstétrica, vamos falar dele já já. A Cíntia dizendo, como se uma mulher em trabalho de parto pudesse fazer alguma coisa. Pois é, né, Cíntia? Vai agredir alguém, vai fugir, pelo amor de Deus, né? Uma situação muito complicada, muito triste, diz a Isabela. Muito bem. Então, queridos, muito bem, vocês foram lembrando das violências, né? Agora tem um detalhe, gente. Uma violência que aqui muita gente talvez tenha se lembrado, mas não colocou, que eu penso que é uma das piores violências, é uma violência relacionada à representatividade. Representatividade. Se você olha para o Congresso Nacional, a maioria esmagadora é composta por homens. Como que a gente vai ter leis protetivas às mulheres se os homens estão no parlamento? Aí eu olho para o Supremo, a maioria esmagadora é formada por homens. Estão no judiciário também.
Na história do Brasil, a gente tentou ter uma mulher presidente da República, foi objeto de impeachment. E com todo respeito aí quem pensa de forma contrária, eu penso que tem presidente fazendo coisa muito pior e permanece no cargo. E permanece no cargo. Então, assim, é complicadíssimo, né? No estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, nós nunca tivemos uma governadora. Nunca tivemos uma governadora. Eu achei fantástico quando nós estávamos no ápice da pandemia, um dos países que lidou melhor com a Covid era presidido por uma mulher. Quando você olha para a Europa, a Alemanha é uma potência. A Tainá está lembrando aqui a Nova Zelândia, né? A Alemanha é uma potência e por muitos anos foi liderada por Angela Merkel, uma mulher de respeito internacional, uma estadista mesmo, né? Então percebam, queridos, a representatividade é extremamente importante. Olha só, eu fiz aqui uma rápida estrutura para nós não esquecermos dessas violências, né? A violência física, violência sexual, violência obstétrica, desigualdade de salário, assédio moral e assédio sexual, a exploração sexual. A gente tem aí, né, quantas e quantas meninas com o sonho de serem modelos acabam se subordinando e virando escravas, né? Tráfico de pessoas, tráfico internacional. Aquela violência absurda que nós fazíamos, porque existe um padrão estético que deixa meninas doentes por não conseguirem alcançar o padrão de beleza. As mulheres negras, especialmente, quanto tempo meninas negras tinham que brincar com bonecas brancas porque a indústria não produzia bonecas negras. Parece coisa simples, mas não é, queridos. Percebam, então, a falta de representatividade, né, que nós estávamos falando. O Gabriel está registrando aqui, a Cíntia já tinha colocado, Gabriel, o falecimento, né, da Bell Hooks. Parabéns aí aos alunos que estão lembrando, né? Uma feminista de relevo, de importância, infelizmente nos deixou hoje. Eu confesso que eu preciso fazer mais leituras, né? Não é uma das áreas que eu tenho muito conhecimento, e aí até por uma questão de respeito, né, eu vou entrar na análise jurídica propriamente. O pessoal que estuda mais a questão do feminismo, a palavra fica aberta e nós vamos trocando ideias, trocando figurinhas aí. A Micaela está dizendo que o que eu acho mais difícil da questão da representatividade é a questão de que muita gente, por preguiça de votar às vezes, opta por reeleger ou ainda por votar em quem já tem um histórico. Isso complica a vida de muitas mulheres que têm interesse em começar na política. É verdade, Micaela, a gente não tem uma tradição, né, de votar. E outra, gente, ainda existe um machismo de muitas pessoas imaginarem que algumas profissões são específicas para homens, né? Muita gente pensa isso ainda. Então, assim, eu tive a oportunidade, eu lembro até hoje, né, quando a professora Silvia assumiu a reitoria da nossa universidade, eu fiquei muito feliz. Uma das mulheres mais competentes que eu já conheci. Então, assim, para mim, ser liderado por uma mulher é uma questão de muita honra mesmo, de poder, né, ter ali uma profissional de um gabarito elevadíssimo conduzindo a nossa universidade. Então, eu penso que é fundamental que a gente tenha as mulheres nos conselhos das empresas, nas posições de liderança, nas posições de destaque, nas posições de relevo. É muito importante. Muito bem. O que mais, professor? Olha só. Vamos agora analisar a legislação. Eu destaquei algumas leis, não são todas, né? Mas é fundamental que você conheça pelo menos essas leis que estão na tela. A mais conhecida no Brasil, a Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Vamos falar desse caso na aula de hoje. Ela é uma lei que tenta coibir, tenta inibir a violência doméstica. Inclusive, uma das questões mais importantes da Lei Maria da Penha é a concessão de medidas protetivas. Medidas protetivas. Eu lembro do caso do goleiro Bruno, que a Elisa Samúdio, era Elisa Samúdio, né? O nome da vítima do caso do Bruno? É isso, Elisa Samúdio. Eu lembro de um vídeo dela na porta da delegacia, registrando o boletim de ocorrência, dizendo, olha, estou sendo ameaçada. E pouco tempo depois, ela acabou sendo morta.
Então perceba a importância das medidas protetivas, né? A Lei Maria da Penha trouxe uma nova perspectiva, uma nova lógica de raciocínio. Não tem como tratar de forma igual pessoas que estão muito desigualadas. As mulheres, principalmente, né? Quantas e quantas mulheres têm um seriado muito bom na Netflix chamado Inacreditável. Se eu não me engano é isso, Inacreditável. Que uma menina foi vítima de violência doméstica, violência sexual, inclusive, e ela vai fazer uma denúncia e a polícia se volta contra ela. Ao invés de apoiá-la, primeiro que ela já é atendida por 2 policiais extremamente grosseiros, né? Tratando ela mal, constrangendo. A Adriele dizendo, é uma série perturbadora. Realmente é uma série pesada, viu, Adriele? Faz pensar, e isso a polícia querendo fazer pensar que ela está mentindo, que ela está inventando. E aí um rápido spoiler para quem for assistir, a investigação muda quando mulheres assumem a investigação. Isso, Ana Gabriela dizendo, né? Falando para ela tirar a denúncia. Essa é uma questão muito importante, Ana Gabriela. O Supremo corrigiu, né, essa questão no Brasil. Vamos falar disso já já. Então, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes que vocês têm que conhecer. Estou também aqui destacando o Decreto 1973 de 96, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, mais conhecida como Convenção de Belém do Pará. Convenção de Belém do Pará. Vale a pena a leitura de todos esses documentos. Estou indicando também a Lei 13.104 de 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o crime de feminicídio no rol dos crimes hediondos. Uma alteração legislativa para agravar o tratamento legal das mulheres que sofrem, né, que acabam sendo mortas, inclusive, por uma questão de gênero, por uma questão de violência contra a mulher. Nós tivemos em 2012, aqui depois tem que inverter a ordem, né? A Lei Carolina Dickmann. Esse foi um caso também muito emblemático, né? Porque a Carolina Dickmann, ela teve algumas fotos vazadas, fotos nuas, enfim, os famosos nudes, né? E o hacker constrangeu, tentou chantageá-la, tentou extorquí-la. E quando a Carolina Dickmann procura um advogado, eu lembro até hoje que o Cacai, quem gosta de advocacia criminal sabe quem é, né? Um dos grandes advogados criminalistas do Brasil. O Cacai, ele se propôs a advogar para a Carolina Dickmann. E aí, quando o Cacai foi analisar a legislação, ele percebeu que não tinha um crime específico para esse tipo de conduta. Que ele entrava como um delito informático, mas de pequena reprovabilidade, a sanção era insignificante. E a Carolina Dickmann, então, encabeça um movimento social, resultando na aprovação da Lei 12.737 de 2012, que é a Lei Carolina Dickmann. Aí você fala assim, professor, mas por que essa é uma lei importante? E eu vou te dizer por quê. Porque mulheres se matam por questões como essa. Nós tivemos meninas se suicidando. A chamada porn revenge, né? A pornografia da vingança. Existe a troca de fotos e vídeos íntimos, ou então o cidadão grava a menina, filma a menina, fotografa. Quando o relacionamento termina, ele fica torturando, que vai jogar isso na internet, que vai mandar isso para os grupos de WhatsApp. A pornografia da vingança. Quantas meninas tiraram as próprias vidas por não aguentar a pressão da humilhação? O Fábio está trocando aqui, né, mais uma questão, o stalking também. É uma legislação importante, Fábio. Uma alteração recente, né? Nós tivemos também o crime previsto ali no artigo 147b, a violência psicológica contra a mulher. Essa é uma lei mais recente, né? A Adriele até escreveu um texto comigo em relação a essa nova lei, esse novo tipo penal, violência psicológica contra a mulher. E nós fomos aprovados, né, Adriele? Parabéns aí, foi um excelente trabalho. Muitas coisas para se discutir ainda sobre essa lei. E mais recentemente também, tivemos a Lei Mariana Ferrer, a menina que enfrentou um processo
E aqui, queridos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Para mim, não importa se ela foi vítima de estupro, se ela não foi vítima de estupro, se ela está dizendo a verdade ou se ela não está dizendo a verdade. O tratamento pelos profissionais do direito não autorizam esse massacre, né? Muitas vezes a forma como o advogado trata aquele caso, a forma como o promotor, a forma como o juiz. Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte: não estou diminuindo ou menosprezando o caso Mariana Ferrer. Estou dizendo que ainda que o que ela dissesse fosse mentira, nada autoriza que os profissionais do sistema de justiça tratem a menina de uma forma agressiva. É nesse ponto que a Lei Mariana Ferrer vem trazer, né, essa... Eu vou te contar um exemplo só. Estava advogando uma vez, eu não sou advogado criminalista, mas às vezes os nossos clientes da área civil se envolvem em questões criminais, né? E certa vez eu tive um cliente que estava no lugar errado, na hora errada, se envolveu numa discussão que não era dele, teve ali uma questão, né, de acionamento policial, enfim, o cidadão foi processado. E eu tenho uma testemunha muito importante, que era uma vizinha de frente do local dos fatos. Eu, então, requeri a intimação da testemunha, né? Arrolei como testemunha, o juiz autorizou. O promotor de justiça começa a linha de perguntas e ele diz assim: a senhora estava no bar aquele dia? Ela fala sim. E era por volta de que horário, mais ou menos? Ela disse, 00:30, mais ou menos, doutor. Aí ele perguntou para ela, a senhora é casada? Ela falou, sou. E a senhora estava acompanhada do seu marido no bar? Ela falou, não, ele é caminhoneiro, ele estava viajando. Aí ele perguntou, e a senhora acha certo uma mulher casada frequentar bar 00:30? Foi nesse momento que a gente começou um bate-boca na sala de audiência. Falei, excelência, questão de ordem. Qual a relevância da pergunta? Qual a relevância da pergunta? Se é casada, se não é, se o marido está, se o marido não está. Qual a relevância da pergunta? Porque, gente, não faz a menor diferença. Ele estava tentando desacreditar a testemunha por uma questão irrelevante no processo. Ao invés de investigar a verdade dos fatos, ele atacou a testemunha. Depois o pessoal fica bravo comigo que eu digo que promotor de justiça não tem coração. Pessoas que assistem Rei Leão e não choram. Não choram. Bom, a questão é a seguinte. Sabe por que estava acontecendo isso? Porque envolvia um policial militar. Então, por uma questão de corporativismo, é mais fácil bater na testemunha. Percebe? Se você não tem um juiz ali que conduza de uma forma firme, a pessoa busca o judiciário e sai com um trauma maior do que ela estava antes. Então, gente, nós temos que lembrar o seguinte, as pessoas, quanto mais humildes são, mais receio elas têm, né? Juiz, promotor, já entra numa posição desconfortável. Se forem tratados dessa forma, então a Lei Mariana Ferrer é uma lei importantíssima. Não estou dizendo que você tem que ser gentil, embora eu pense que você tem que ser gentil. Eu penso que gentileza é uma obrigação nossa. Mas, ainda que você não seja gentil, seja, no mínimo, educado. No mínimo, né? Então, assim, essa é uma discussão que quem está no fórum, quem está nas audiências... Gente, nós sabemos que um dos grandes problemas brasileiros é o tráfico de drogas. E a mulher entra no tráfico de drogas por uma questão, às vezes, de envolvimento do marido, né? E aí a gente tem todo um problema social envolvendo pessoas que nem deveriam estar onde estavam. Muito bem. A grande questão é que o pessoal dizendo aqui, né, a Adriele dizendo que a legítima defesa da honra vive ainda. Vamos falar disso já já, Adriele. Micaele dizendo que não estava, ele não estava nem ligando para o crime, né, professor? Pois é, quando você não pode ir no principal, bata no acessório. É uma velha estratégia, né, de oratória, de raciocínio jurídico. Qual a relevância se a mulher é casada, se ela não é casada? O que eu quero saber é o que a testemunha viu. Vocês entendem a divergência? Não faz o menor sentido. Bom, o Fábio dizendo que quem não tem contra-argumentos ataca o argumentador. É isso aí, Fábio. Só digo uma coisa: se homem engravidasse, metade dos problemas do mundo subiriam. Essa é a opinião da Micaele aí. Muito bem, gente. Avançando, então. Tem esse conjunto de leis que é fundamental que vocês conheçam. A Convenção de Belém do Pará traz alguns conceitos muito importantes. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em algumas questões fundamentais.
Lá no artigo 1º, a Convenção de Belém do Pará é lei brasileira, tá? É lei brasileira. Você já viu aqui que ela entra como decreto, né? Olha lá. A lei é o decreto número 1973/96. Então não fica pensando, é um tratado internacional, não tem importância. Não, filho, é lei brasileira. Para os efeitos dessa convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, parabéns, né? Vocês acertaram aí todas as modalidades de violência que a legislação prevê. O artigo 3º da Convenção diz que toda mulher tem direito a uma vida livre de violência. Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada. E, gente, como era comum no Brasil homem bater em mulher, né? A gente via isso dentro de casa. Então, era aquela velha história, geralmente, associado ao alcoolismo. Sim ou não? O cidadão chegava em casa depois do bar, dava uma surra na esposa, e depois a mulher ainda tentava ficar justificando a violência. Mas ele estava muito bêbado, né? Ele fica de cabeça quente. Mas eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Quando a vítima fica tentando justificar o que o agressor fez. Quantas famílias vivem essa realidade até hoje? Até os nossos dias. Bom, avançando aqui. Artigo 2º da Convenção de Belém do Pará. Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica. A linha A. Ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica, ou em qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras tantas, entre outras turmas, o estupro, os maus tratos e o abuso sexual. Ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, o abuso sexual, a tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro, assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local. E, por fim, perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. Tudo isso é considerado violência contra a mulher. Artigo 5º da Convenção de Belém do Pará. Toda mulher poderá exercer livre e plenamente os seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e contará com a total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Os Estados-partes reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício desses direitos. Olha só, gente, essa parte eu acho fantástica, né? A comunidade internacional está dizendo, os estados aqui são os países, né? Estados nacionais. Os países que estão celebrando essa convenção. Os países chegam ao consenso que a violência contra a mulher impede e anula o exercício de direito civil, o exercício de direito político, a direito econômico, social e cultural. O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros, diz o artigo 6, o direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação. Todas as formas de discriminação. Discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação sexual. O direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação. Depois, o direito da mulher a ser valorizada e educada, livre de padrões estereotipados. Queridos, as meninas que me ouvem sabem disso muito melhor do que eu. Como é difícil viver num mundo que existe um padrão de beleza a ser seguido. E aí, se a pessoa é obesa, ela é vítima de bullying. Se a pessoa é deficiente, se a pessoa não tem o padrão desejado pela sociedade, o padrão esperado. Nós tivemos quantas meninas com problemas de anorexia,
problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Temos uma realidade, gente, atualmente, principalmente, né, uma necessidade muito grande de cuidar da saúde mental das pessoas. E a bem da verdade é que o mundo é muito mais cruel com relação à estética quando nós pensamos nas mulheres. Percebam, então, que as mulheres devem ser livres de padrões estereotipados, de comportamento, né, costumes sociais, culturais, baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação. A Convenção de Belém do Pará é muito bem escrita, né? Vale a pena a leitura para que vocês compreendam aí as intenções dessa convenção. Chegamos agora a um dos momentos mais interessantes dessa aula, o caso Maria da Penha. Eu coloquei para vocês no Google Drive o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o caso Maria da Penha. Primeira observação importante. O Brasil teve uma atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão, não foi da Corte. Não foi da Corte Interamericana. Cuidado, né? A primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana foi no ano de 2006, com o caso Damião Ximenes Lopes. Damião Ximenes Lopes. A Maria da Penha foi uma questão resolvida pela Comissão Interamericana. Depois nós podemos falar mais sobre o sistema interamericano. O caso da Maria da Penha, e olha como era bonita a Maria da Penha quando era nova, hein? Olha só. A Maria da Penha, ela tinha um relacionamento abusivo com um cidadão que perpetrava diversas agressões contra ela, tentativas de homicídio, inclusive, né? Ela, inclusive, hoje, ela está numa cadeira de rodas em virtude dessas agressões, dessas lesões, por várias vezes, né? Ela acabou sofrendo. Sabe por que o Brasil chegou num órgão internacional? Porque ela comunicava as agressões às autoridades públicas e nada era feito. Não existiam providências concretas de proteção. A senhora Maria da Penha. Observe aqui, então, né, tem um resumo aqui, né, a Comissão Interamericana, enfim. Olha lá. Denunciou-se a tolerância do Estado brasileiro por não haver efetivamente tomado por mais de 15 anos. Leia comigo, por mais de 15 anos, medidas necessárias para processar e punir o agressor, apesar das denúncias efetuadas. Que país é esse que a mulher é violentada, comunica à autoridade policial e não tem nenhuma providência? Judiciário, polícia, o aparato estatal que deveria protegê-la por 15 anos e ignorou. A Cíntia está colocando aqui, estava prestes a prescrever, né, professor? Prescreveria com 20 anos. Pois é um caso muito importante para vocês estudarem. A bem da verdade é que o Brasil é levado à Comissão Interamericana, órgão da OEA, Organização dos Estados Americanos. Nós, Brasil, ratificamos a Convenção Americana de Direitos Humanos. A comissão é um dos órgãos que pode exercer a função de fiscalização e de medidas também, né, tomada de providências. Lembrando que a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, ela criou a Corte Interamericana, né? A comissão já existia. A comissão ela existe desde a Carta da OEA. A comissão fica em Washington, nos Estados Unidos. Nós tivemos a professora Flávia Piovesan como uma comissária da comissão, né, como uma delegada. O orgulho do Brasil, uma mulher brasileira que está, não sei se ainda está, mas exerceu funções, né, na Comissão Interamericana. Tainá está dizendo, sensacional, professor. Realmente, Tainá, sensacional. Muito bem. Eu gosto de aluno que vibra mesmo. Professor, maravilhoso, cara. Essa mulher tinha que estar no Jornal Nacional, né? E muita gente nem sabe quem é, né? Nunca nem ouviu falar. Isso é triste, né, gente? Isso é triste. A gente vê tanta coisa errada no noticiário e ao invés de colocar aí, né, a Flávia Piovesan, Cansado Trindade, Silvia Steiner, né, uma juíza brasileira do TPI, Tribunal Penal Internacional. Você já pensou nisso? Uma mulher brasileira, juíza internacional, e a gente nem sabe. Isso é muito triste. Muito triste. Olha lá, então. A Comissão Interamericana, ela recomendou medidas, né, e o Brasil adotou, criando a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006.
Essa lei, você já observa, né, a finalidade, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, enfim, tem toda uma alteração aqui, Código Penal, Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal, a criação de juizados de violência doméstica, tem toda uma mudança no cenário institucional brasileiro, o Estado se organizando, né? Ainda falta muito, mas já avançamos bastante, né? Já avançamos bastante. Eu estava comentando em uma das aulas passadas a importância das crianças estarem na escola, porque nós tivemos um caso, saiu, não sei se foi na Folha ou no Estadão, eu leio os dois, então eu confundo os jornais, tá? A questão é que uma menina fez uma redação, a professora entendeu na redação que havia violência doméstica, comunicou às autoridades competentes e o agressor foi afastado do lar, medida protetiva e tudo mais. Por quê, professor? Porque o professor teve a sensibilidade de entender uma realidade. Teve um caso muito famoso da Polícia Militar, acho que foi de São Paulo, que teve uma vítima que ligou para a polícia e simulou o pedido de uma pizza. Vocês viram isso? Ligou para o 190, simulando que estava pedindo uma pizza, o policial percebeu o que estava acontecendo e atendeu a ocorrência. Olha a importância de nós termos mão de obra qualificada no pronto atendimento. Adriele dizendo que o Cássio, policial militar, inclusive, é meu amigo. Muito orgulho. Olha que legal, Adriele. Que legal, hein? Dê um abraço nele aí. Foi aqui na cidade. Não, professor Maurício, não me lembro agora. Foi, né? Ele é daqui. Olha só. A Luísa dizendo, marcando hora em salão de beleza também. Olha que interessante, né? Então, perceba a importância de nós levarmos essas pautas aos profissionais que atuam na linha de frente. Muito bem. Olha só, então, a Lei Maria da Penha. Lá no artigo 5º, ela coloca assim. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral e também dano patrimonial. Também dano patrimonial. O pessoal falou de violência estética aqui. Quantos casos nós temos, né, de agressões? Geralmente, quando a mulher é muito bonita, o agressor jogando água quente, água fervendo no rosto, ácido, para criar ali uma marca indelével, né, uma violência que realmente vai demandar muitas e muitas cirurgias, enfim. Isso é uma questão muito preocupante. O parágrafo único do artigo 5º diz que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Essa é uma grande conquista também, né? Quando nós falamos em mulher, a Lei Maria da Penha não adota o critério biológico. Nasceu do sexo feminino, será protegido. Não. Hoje nós sabemos, né, que você pode nascer do sexo masculino e ter o reconhecimento jurídico como mulher mesmo, né? As pessoas, então, não estão mais vinculadas ao sexo biológico. Inclusive, hoje, a gente até conversou aqui em aulas passadas, a questão dos não binários, né? A pessoa não tem nem que se identificar como sexo masculino ou sexo feminino, né? Essa é uma questão que, para a legislação, é uma questão assim, claro, traz uma série de discussões, o STJ tem muitas decisões, né? Então, a Lei Maria da Penha não precisa morar na mesma casa, não precisa ser casado, pode ser namorado. É qualquer relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto, né? Professor, teve um relacionamento esporádico. Tá bom, teve um relacionamento? Teve. Então, é íntima de afeto. Sim ou não? E a questão, gente, não é só casos mais graves, não, né? O pessoal acha que é só quando há estupro, quando há violência física. Não, às vezes você tem aí questões que podem parecer menores, mas são agressões da mesma forma. Os âmbitos da violência, então, a mulher tem dentro de casa o âmbito doméstico, na própria família, quantas e quantas mulheres sendo abusadas por familiares, né? Um tio, um primo, um irmão, coisas assim extremamente repugnantes, para ser sincero. E aí, o âmbito de violência, qualquer relação íntima de afeto. Qualquer relação íntima de afeto. Olha lá, a Lei Maria da Penha, ela conceitua, então, né, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência física,
a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial, moral. Então, a lei vem detalhando as condutas. A Tainá está dizendo aqui do cantor do hit Late Coração Cachorro, que foi preso em flagrante por ameaçar a ex. A gente está tendo muito isso, né, Tainá? Infelizmente, gravações, inclusive, né, câmeras gravando as agressões, enfim. A gente tem um problema de cultura, viu, Tainá? A questão da violência doméstica, ela é uma questão de mentalidade, Por isso que eu fico preocupado ainda, né, com algumas ideias do século XII aí, que menina veste rosa, menino veste azul, meu Deus do céu, tanta coisa mais importante. Menino e menina veste a cor que quiser vestir, gente, pelo amor de Deus, sabe? Umas coisas assim que DJ Ives também foi um caso, isso, né? O pessoal tá colocando aqui, o Léo e o Richard. Teve o caso de DJ Ives também, que já está solto, e vários artistas apoiando como se nada tivesse acontecido, mesmo tendo vídeo dele espancando. É uma epidemia, né? A violência doméstica, violência contra a mulher é uma epidemia. Agora, temos avanços, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Tem coisas boas também, não é só, né? Pô, professor, eu fico até mal na aula. Não, filho, calma. Estamos tendo mudanças, né? Olha uma política pública efetiva de acesso. Delegacia de Defesa da Mulher. Polícia de Delegacia de Defesa da Mulher, que, inclusive, geralmente liderada por delegadas mulheres, né? Para terem aí, e contando com todo um aparato de Estado, de psicólogo, assistente social. Estava fazendo uma pesquisa com uma aluna uma vez, e aí a gente foi olhar o horário de funcionamento das delegacias, e a gente descobriu que de final de semana não abria. Aí você olha os índices de violência, e a maior parte da violência acontece nos finais de semana. E aí agora me parece que está tendo uma movimentação aí, né, uma alteração, porque a polícia ela teria que atender 24 horas, né? A Delegacia de Defesa da Mulher deveria atender 24 horas. Muito bem. Mas já é um grande avanço, né? Conduzida por delegadas mulheres. Gente, só um detalhe, não estou dizendo que o homem não tenha condições de atender as mulheres, não é isso, né? Tem muito delegado sério, tem muito promotor, juiz, que é preparado. Mas é evidente que, às vezes, a mulher se sente mais confortável, principalmente quando envolve questão sexual, questão de violência íntima. Às vezes a mulher não vai querer falar para um homem, né? Então fica mais confortável. Uma outra mudança importante é a questão do policiamento feminino, né? A evitar revista por policiais militares do sexo masculino. E parece que o procedimento operacional padrão da PM é que o policial faça a abordagem e aguarde a policial feminina chegar, né? O ideal, pelo menos, seria nesse sentido. A Cíntia dizendo que, sobre o que o professor falou da participação, o bacana é que o relatório da Convenção Interamericana gerou um longo processo de discussão no Brasil. Isso é verdade, Cíntia, muito interessante. Para atender as recomendações, o Estado ouviu vários setores, teve grande participação de entidades da sociedade civil. A função internacional, muito bem colocado pela Cíntia, tem essa função também, né? De levantar a pauta, de trazer a discussão. E uma outra questão, Cíntia, muito interessante, tem um promotor do Paraná, gosto muito dele, o Timothy, ele escreve também sobre direitos humanos, Timothy Aragon, acho que estou lendo o livro dele aqui na estante, Chemen, se eu não me engano, ele escreve junto com o Caio Paiva, o Caio era defensor público, né? O Timothy, ele desenvolve um trabalho muito interessante de rodas de conversa com agressores. Então, o pessoal que é acusado de violência doméstica não é só cumprir uma pena. Não. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Vamos entender o que você fez. Vamos entender o dano que você causou na vida dessa pessoa. Porque é aquela história, para quem bate esquece, quem apanha não. Mas a questão não é só isso, né, gente? A questão é que, às vezes, uma violência desencadeia um trauma psicológico. Desencadeia uma questão. Quantas e quantas mulheres não vivem amarguradas? Porque o agressor é aquela pessoa que ela idealizava. Então, queridos, essa é uma questão realmente de discussão da sociedade, trazer o assunto, né, para que ele seja analisado com cuidado. O que mais, professor? Vamos agora, então, entrar na reta final do direito das mulheres, falando sobre as decisões do STF sobre a proteção das mulheres.
Percebam que nós temos aqui até mais decisões do que nós vamos abordar no projeto. Estou destacando as principais para que você conheça e pela ordem cronológica, né? Nós tivemos lá em 2012, e olha quanto tempo demorou, hein, gente? 2012 foi ontem, né? Lá em 2012, a ação declaratória de constitucionalidade, a DC número 19, que foi julgada em 2012, foi uma ação promovida pelo presidente da República à época. Sabe por quê, queridos? Porque muitos juízes no Brasil, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você estiver sentado, maravilha, se segure na cadeira aí, senão você vai cair para trás. Tinha juiz do Brasil que considerava a Lei Maria da Penha inconstitucional. O senhor não entendi. É o que o senhor ouviu mesmo. Fere o direito à igualdade. Por que a mulher tem uma lei que o homem não tem? Então tem que ter Lei Mário da Penha. Já ouviu essa história? Muitos juízes no Brasil consideravam a lei inconstitucional. E aí o presidente da República entrou com uma ação declaratória. Olha, a lei existe, ela tem presunção de constitucionalidade. Mas já que o pessoal está em dúvida aí embaixo, já que tem juiz entendendo que não é constitucional alguns artigos aí, então, Supremo, por gentileza, diga o óbvio. Você já ouviu essa expressão? Às vezes é importante dizer o óbvio. E o Supremo teve que vir, teve que falar, a lei é constitucional. Principalmente contra a aplicação do juizado especial, porque a Lei Maria da Penha, essa é uma questão importantíssima. Ela não autoriza os institutos despenalizadores da legislação 9.095 de 99. Não, 9.099 de 95, né? Juizado é 9.099, né? 9.099 de 95. Um pequeno lapso, só para ver se você estava atento. Então, essa história de que bateu na mulher, paga uma cesta básica e vai embora, bateu na mulher, pinta uma escola e tchau, isso não existe na Lei Maria da Penha. Ah, vamos fazer uma transação, senhor? Não tem como fazer aí uma concessão de um instituto despenalizador? Tinha juiz que não, paga lá uma cesta básica e tá tudo certo. É um absurdo, né? Mas a gente precisou de uma ação para dizer que o juizado especial da mulher constitucional não pode ter aplicação da lei do GCRIM nesses casos, não pode ter instituto despenalizador. Tem uma decisão do Supremo. Eu acho engraçado isso, sabe? Às vezes eu tenho saudade da Suprema Corte Americana em alguns pontos. Porque a Suprema Corte Americana decide coisas com uma página. Então, às vezes, eu sei que a gente tem o dever de fundamentação, mas, meu filho, pelo amor de Deus, para mim é uma decisão de uma página. É constitucional, não precisa muita coisa, né? É uma questão, assim, tão evidente. Bom, isso, olha o Saulo falando, paga a cesta básica e volta para casa. O local da agressão foi a casa. Exatamente, exatamente. Depois nós tivemos também a ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4424 Distrito Federal, também julgado em 2012, o Supremo julgou por bloco, né, julgou as duas ações de uma vez, definição da natureza da ação penal pública incondicionada nas ações de violência doméstica contra a mulher. Atenção, queridos amigos que me ouvem. O Supremo foi muito duro numa decisão que ele dizia o seguinte: no Brasil, eu vou te falar o modus operandi da violência doméstica. O cidadão ia lá, espancava a mulher. A mulher ficava destruída, aí conversava com a irmã, conversava com a mãe, conversava com a amiga. Aí o pessoal convencia ela que ela tinha que denunciar. Aí ela ia na delegacia e fazia a denúncia. Aí o marido chegava em casa e cometia outro ilícito, chamado alienação parental. Já estudou isso? Então ele chegava para o filho e falava assim: ó, a sua mãe está querendo me colocar na cadeia. A sua mãe quer me distanciar de você. A sua mãe... E aí invertia. Os filhos ficavam contra a vítima. Aí a mulher, constrangida por isso, o marido ameaçava ela: se você não tirar lá, eu vou te matar. Se você não tirar a queixa, entre aspas, né? Para nós do direito é desistência, né? Desistência ou renúncia, enfim. Mas o pessoal fala tirar a queixa, né? Então, se você não for lá tirar a queixa, eu vou embora. Eu vou sumir com os nossos filhos, você nunca mais vai ver ninguém. Aí a mulher ia na delegacia e... Nossa, delegado, eu pensei bem, deixa para lá. Ou pior,
Às vezes o marido falava assim, escuta, você é dona de casa, meu. Você vai me prender, você vai viver como? Quem que vai colocar comida na boca do seu filho? A gente tem 3, 4, 5 filhos para criar aí, você vai fazer o quê? Você vai se prostituir? Claro que não é com esses termos, né? Estou sendo educado aqui. Aí a mulher, ou por medo, ou por ameaça, ou porque ela pensava melhor, falava assim, bom, se ele for preso, a gente vai morrer de fome, ela ia na delegacia e desistia. O Supremo decidiu que se a mulher faz a comunicação oficial, se ela fez a denúncia, ainda que ela queira, ela não pode voltar atrás. Aí muita gente falou assim, professor, então eu vou falar que era mentira. Muito bem, você vai ganhar um processo criminal por falsa comunicação de crime. Então você pensa bem o que você vai fazer da sua vida. E por que é importante a mulher não desistir da ação penal? Aí o Supremo explica. Porque a violência doméstica tem um caráter, tem um componente social. A decisão é pedagógica, porque se o José bate na Maria e o vizinho dele, João, fica sabendo disso e não acontece nada com o José, o que o João pensa? Eu posso bater também, velho. O cidadão bateu, não aconteceu nada com ele. O Supremo diz que a gente só vai mudar a realidade quando acabar a impunidade. Se agrediu, vai pagar por isso. Então, hoje existe uma postura do judiciário que se foi feita a comunicação oficial, se foi feita a providência, o processo vai seguir até o final. Pouco importa se a vítima quer que o processo siga ou não. Eu já presenciei audiência que a menina chorava. Eu não quero prejudicar a vida dele. Aí a juíza falou para ela, minha querida, não sei se você percebeu, mas aqui você é vítima. Quando foi para ele prejudicar a sua vida, ele não pensou em você. E ele cometeu um crime. Então o Supremo está dizendo, nós vamos mudar uma cultura quando nós tivermos uma mudança de mentalidade. Quer ver um exemplo? O pessoal tem medo de sonegar imposto no Brasil? Sim ou não? Sonegar não. Imposto. O pessoal está falando que não, a Adriana disse que não. E de pagar pensão, o pessoal tem medo? Qual que é a diferença de sonegar imposto e pagar pensão, senhor? A diferença é que a pessoa, às vezes, ela pode ser até analfabeta, ela não sabe nem ler nem escrever, só que ela sabe que se ela não pagar, ela vai presa. Ah, isso aí é da cadeia. Isso é mudança de mentalidade. É a certeza da aplicação da sanção. Então, o Supremo está dizendo, a gente precisa educar pela dor. O cara tem que sentir que o que ele fez é errado. Para ele sentir que o que ele fez é errado, ele tem que ser punido. Porque o que é um tapa hoje, vira uma morte amanhã. O que é um puxão de cabelo, o que é... Porque depois, né, tem todo um ciclo, para quem estuda a violência doméstica, o agressor arrependido, os presentes, a promessa de futuro. Tem todo um ciclo. E às vezes a mulher, ela não enxerga que ela é vítima. Por isso que, eu vou ser bem sincero, gente, eu sei que hoje em dia quase ninguém, o pessoal não assiste mais novela como assistia antigamente. Mas eu sempre senti a falta desses temas estarem na novela das 9. Por quê, professor? Para você educar as pessoas. Você assiste novela, é o seguinte, é um matando o outro, um traindo o outro, um matando o que traiu o outro, é só isso, né? Você não tem utilidade nenhuma. Essas coisas têm que ser discutidas para quem assiste novela. Para quem, sabe, assim, da forma mais simples possível. Não adianta a gente ficar numa universidade discutindo violência doméstica se nas periferias da cidade está acontecendo violência doméstica agora. Por isso o debate é tão importante, por isso a educação transforma. Então, queridos, a gente está chegando na reta final, mas além dessas duas decisões, nós vamos estudar também a DPF 54, possibilidade da interrupção da gravidez de feto anencefalo. E nós vamos estudar o habeas corpus. Esse habeas corpus é polêmico, né, professor? O habeas corpus 124.306, Rio de Janeiro, que o Supremo decidiu em 2016. Supremo decidiu não, vamos ser justos. Barroso e Rosa Weber, no julgamento da turma, decidiram que até o 3º mês de gestação,
não se deve punir pelo crime de aborto. É a descriminalização do aborto por decisão judicial. Abolition crimes. É uma decisão bastante complexa. Ela não vale para todos. Calma um pouquinho. Não vale para todos. Só para aquele caso concreto. Mas é uma decisão muito importante. E vamos terminar a análise das decisões do Supremo com a DPF 779, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri, que nós já conversamos rapidamente. Vamos pontualmente estudar essas decisões. Então, a gente começa a aula de amanhã com a ADC número 19. Depois nós avançamos para a DPF 54. HC 124.306. Depois, olha que beleza, gente. Só dar um rápido spoiler do que nós teremos amanhã. Olha esses efeitos especiais. O que aconteceu? O juiz decidiu, depois teve recurso, o que o tribunal decidiu, teve HC, o que o tribunal decidiu, teve HC, o que o Supremo decidiu. Aí sim, hein, filho? Como diria Marcelo Rezende, coloca na tela, meu filho, dá trabalho para fazer. Corta para mim, corta para 18. Muito bem, então. Fechando aí, queridos, a nossa maravilhosa aula. Conto com vocês amanhã. Vamos fechar a análise sobre o direito das mulheres e começar o direito dos negros. Daqui para frente fica mais dinâmico, né? Façam a leitura dos textos. Vou tentar disponibilizar o material para vocês aí também. E aí, quero mais participação, hein? Vou enviar o Forms, Daniela. Deixa eu colocar o Forms aqui para o pessoal. Deixa eu ver onde ele está. Está o Forms aí também. Muito obrigado. 31 bravos guerreiros, hein? Parabéns, gente. A gente está mantendo um padrão aí muito bom, hein? Vou disponibilizar a aula 2, Micaele. Até amanhã eu coloco. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Quero vocês participando cada vez mais, hein? Cada vez mais. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.